Boa noite, galera, tudo bem? A paz. Hoje é meu dia, né? Dá um frio na barriga quando chega no outro dia, parece que é uma coisa. Eu vou falar sobre Josué 6, tá? Eu vou ler uma introdução aqui, depois eu vou falar o que eu marquei que a palavra falou comigo, tá? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Pois todos os homens de guerra rodeará a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Bom, gente, eu marquei algumas coisas que essa palavra falou comigo, ela falou muito comigo. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Aliás, todas as palavras estão sendo maravilhosas pra gente. E essa palavra, eu tive um entendimento dela, assim, pra mim, que ela é uma palavra profética. Porque Deus, ele já tinha dado, né, na mão deles, Jericó. E Deus já tinha declarado que Jericó seria destruída. Então, o que faltaria, né? Faltaria o povo receber um direcionamento e uma estratégia de Deus. Porque a partir do momento que Deus te dá algo, seja na qualquer área da sua vida, seja na área financeira, na área espiritual, na área material, na sua vida particular, não é que Deus entrega aqui e vai acontecer naquele momento. Não, existe principalmente uma batalha no mundo espiritual muito grande para que isso não aconteça na sua vida, né? E Deus, ele dá uma estratégia pros homens, né, de Josué, aonde eles teriam que rodear a cidade antes de finalmente conseguir, né, conquistar o que Deus falou, né? E eu vejo que existe um mistério muito grande nessa parte dessa palavra, né? Voltando um pouquinho para trás na história de Raabe, onde que não adianta, ela foi uma peça-chave, né? Foi muito linda a ministração sobre a Raabe. Eu vou ler só uma parte para você poder entender o que eu entendi, tá? No capítulo 2, versículo 9 e 10, tá? Do Josué 2, só vou voltar um pouquinho pra gente poder entender. E disse aos homens: Bem sei o que o Senhor vos deu, esta terra, e que pavor vos caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós, quando saireis do Egito. Gente, qual é o mistério de Deus nessa parte? Vocês entenderam que Jericó, antes de receber informações que os espias estavam na casa de Raabe, por enquanto estava tranquilo. Por enquanto. Mas assim que eles receberam a informação que os espias estavam lá, a cidade se fecha, ninguém sai, ninguém entra. Então o que isso quer dizer pra gente no mundo espiritual, né? No seu particular? Que o inimigo tem informações do que Deus tem prometido pra gente. Ele tem informações. Ele sabe do que Deus prometeu e ele sabe que vai se cumprir. E ele sabe que ele já perdeu, ele já caiu por terra, porque toda pessoa que se levanta contra tudo que Deus fala, cai por terra. Porque a glória de Deus é maior do que todas as coisas, tá? Então, assim, primeiro passo, né, desse mistério que eu entendi, que eu recebi. O inimigo, ele tem informações. Ele vai tentar paralisar, ele vai tentar se fechar em todas as formas pra gente poder desistir do que aquilo que Deus tem prometido pra gente. Mas aí cabe a nós a confiar em Deus, porque é Ele que prometeu todas as coisas aos nossos corações e é Ele que vai nos ajudar a cumprir, desde que a gente realmente confie nele, tá? E aí depois tem uma outra parte que
confirmando essa palavra que eu falei, que Jericó sabia que Deus estava do outro lado. Porém, mesmo assim, ela se fechou. Então, existem situações, um parente, um familiar, no qual você tem orado, sabe, para um familiar seu, e ele sabe que você está com Deus, e ele sabe que aquilo vai acontecer, e ele se fecha, sabe, começa a te acusar, começa a brigar, começa brigas do nada, mas saiba que não é ele, sabe que é Deus que está muitas vezes provando a nossa fé, e vai se levantar coisas contra a gente mesmo no mundo espiritual, não adianta, porque Deus promete aqui, mas Ele não vai entregar assim. Existe um processo para tudo aquilo que Deus tem entregado ao nosso coração, tá? Eu vou ir rápido porque eu já estou falando demais. E quando Deus dá uma ordem, só existe duas coisas: ou se acredita que Deus é Deus, ou quem se levantou já vai cair por terra, porque não aguenta o tamanho da glória de Deus e sobre as promessas que Ele tem na vida daquele que realmente busca Ele, tá? Então não adianta, tá? A cidade, ela resistiu Deus, ela se fechou contra Deus, então não adianta não adiantou a cidade ter resistido. Sabe por quê? Porque até Raabe, que não tinha conhecimento de quem era Deus, ela não resistiu. Ela deixou Deus fazer, porque ela sabia que Deus iria passar. Ela sabia que Deus ia fazer. E quando a gente sabe que Deus vai fazer, Ele faz. Se Ele tiver que usar, como diz, né, uma mula para falar, uma mula para fazer, Ele vai fazer, se a gente não deixar Ele fazer. Tá, isso em qualquer área da nossa vida, certo? E aí aqui eu coloquei algumas coisas aplicando nos nossos dias de hoje. O que seria uma Jericó na nossa vida, na minha vida? Seria algo familiar? Seria preguiça, desânimo, falta de fé? Se fecharmos para algo, ou ser resistente para algo que Deus tem pedido pra gente, ou não entender o que Deus quer, não buscar conhecimento, direção, sabe? Do que Deus tem falado pra gente, confirmações na palavra, tá? Algo que você acha que é impossível e que Deus não pode fazer, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele faz, tá? E aí eu tenho uma pergunta pra fazer diante dessa palavra. Pra mim também. Estamos relutando ou estamos deixando Deus fazer a vontade dEle nas nossas vidas? Né? Aí nessa parte que eu marquei, pra gente poder entender, não faça como Jericó, que preferiu se fechar e ir contra Deus. Porque, né, até Raabe, que é uma prostituta, ela sabia que Deus é Deus e queria passar e iria fazer, né? Todos nós temos a nossa Jericó. Basta decidir se vamos enfrentar a Jericó ou simplesmente passar por ela. Ou simplesmente deixar, né, que isso, como diz, isso mate os sonhos que Deus tem para nossas vidas, tá? Que essa noite nós possamos entender e principalmente deixar, né, que Deus venha realmente fazer morada em nossos corações e realmente Ele quer mostrar quem é Deus nas nossas vidas, na minha, na sua vida, tá? E para finalizar, para fechar, porque eu já tô falando demais, né, eu queria só confirmar tudo isso que eu falei, que a palavra se repete em Hebreus 11:1, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Assim como o povo de Jericó não tinha visto ainda, né, a destruição da cidade, mas eles creram que isso iria acontecer. E assim que nós possamos também crer em Deus, acreditar que tudo que nós estamos passando, tudo isso que está afligindo o nosso coração, tudo isso que tem deixado a gente angustiado, ou que realmente a gente não consegue enxergar Deus em qualquer área da nossa vida, que nós podemos ser como Raabe, ser sensíveis à voz de Deus e ser como povo forte e corajoso para enfrentar tudo que Deus tem pra gente. E juntamente Ele não vai nos abandonar, Ele vai nos ajudar em tudo, basta a gente confiar, tá bom? Gente, eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é isso aí.
tá? Vamos continuar confiando e que nossa Jericó seja destruída, cada um no seu particular, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau, galera.